Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 11. Salmo 42, versículo 11. É um salmo de anseio pela pessoa do Deus vivo. Nos diz assim o versículo do Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Vamos ler juntos, já que está ali, no telão. Vamos ler todos juntos? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação, meu Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor, carecendo da graça do Senhor, do carinho do Senhor, do cuidado do Senhor e da palavra do Senhor. Ó Deus, alimenta a nossa alma, conforta o nosso coração, tranquiliza a nossa mente, cuida de nós e confirma em nós a certeza de que o Senhor realmente está presente junto conosco em todos os momentos, em todos os lugares. O Senhor nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Ó Senhor, fala conosco, ajuda-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu queria conversar com os irmãos sobre esse tema. Ainda há esperança para você. Comumente a gente escuta algumas pessoas que perderam algumas coisas importantes para elas, como um emprego, um ente querido, uma oportunidade de melhorar a sua vida, dizendo o seguinte: acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Perdemos tudo, perdi a oportunidade. E dali para frente a gente percebe que a vida da pessoa se transforma num constante volume crescente de desânimo, de tristeza, de depressão, de angústia, de ansiedade e de tudo aquilo que advém desses sintomas. Uma das perguntas mais angustiantes que o ser humano pode fazer é a seguinte pergunta: por quê? Por quê? Essa é uma pergunta muito cruel, muito angustiante, porque ela expressa os sentimentos mais significativamente cruéis, mais doloridos com relação a tudo aquilo que acontece com ele, com todos nós. Por quê? Por que perdemos ele? Por que eu fui demitido? Por que eu não passei na prova? Por que o meu marido me abandonou? Por que a minha esposa me abandonou? Por que os meus filhos, depois de terem sido criados no caminho do Senhor, agora estão no crime, estão na droga? Por que a minha vida mudou completamente para o pior? Nós escutamos muito disso, os irmãos escutam muito disso, eu tenho certeza. Todos os dias os irmãos têm contato com pessoas que lamentam as suas questões e expressam as lamentações das suas questões com esta pergunta absolutamente cruel: por quê?
Por quê? A impressão que a gente tem, quando a gente escuta esse tipo de pergunta, é que não há resposta para a situação. Em alguns momentos, a gente quase que pode ler a mente da pessoa e o coração. É como se ela dissesse assim: mas isso não poderia ter acontecido comigo, eu não merecia isso, eu não estou entendendo. Não consigo compreender por que eu não merecia isso. É óbvio, nós não nascemos para o mal. Nós não fomos criados para o mal. Mas o mal nos sobreveio historicamente, e nós conhecemos bem isso, porque a Escritura Sagrada nos informa, através da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que deliberada e voluntariamente não atenderam às orientações de Deus e, por consequência, o mal entra no mundo, nos alcança, e hoje pela manhã nós concluímos que, lamentavelmente, o mal não tira férias. O mal não tira férias. O mal não respeita feriados. O mal nunca se cansa. Ele é sempre constante e abundante naquilo que lhe apraz, da melhor maneira que ele sabe fazer. O mal pratica muito bem o mal. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que expressa a angústia da alma, a tristeza da alma, por situações absolutamente desfavoráveis. E há uma questão curiosa que acontece nessa dinâmica da interrogação diante do problema, diante da situação. O problema, às vezes, ele é tão contundente, ele é tão intenso, ele é tão forte, que nós não conseguimos perceber a resposta. Não é que ela não exista, ela existe. Para toda pergunta há uma resposta. O problema é que muitas das vezes, tomados pelo sentimento de angústia e por outros sentimentos que nos acometem, nós não conseguimos enxergar a resposta. O que faz com que a nossa angústia aumente muito mais. Isso se avoluma e as questões se apresentam e nós nos envolvemos emocionalmente com todas essas situações e o resultado, muitas das vezes, é o pior possível. Decisões terríveis têm sido tomadas em função justamente da tentativa de obter respostas para aquilo que nós não conseguimos enxergá-la. Muitas das vezes, famílias têm sido destruídas, casais têm se separado, filhos têm saído de casa, e coisas piores, se é que se pode classificar o mal, justamente porque no afã de resolver o problema, e o problema nos cega a possibilidade de enxergarmos a resposta, nós tomamos decisões precipitadas que vão gerar consequências desastrosas. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós olhamos para toda a Escritura Sagrada, nós percebemos que há um Deus que se inclina amorosamente na busca da relação com a sua criação e, de uma forma muito particular, com a sua criação racional, que somos todos nós. Nós observamos do Gênesis ao Apocalipse um Deus que se preocupa com as nossas questões, que se preocupa com as nossas emoções, que se preocupa com a nossa saúde, que se preocupa com o nosso bem-estar, porém é sensível o suficiente para não invadir a nossa liberdade. Se você lembra, no último livro da Bíblia, lá no Apocalipse, nós temos uma informação muito interessante
que mostra a sensibilidade de Deus diante da nossa existência. E a informação é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. E fazemos festa, e ceamos. Mas se alguém abrir, é o indicativo da condição que o ser humano tem de fazer a opção de abrir a porta para Jesus ou não abrir a porta para Jesus. Mas como eu disse, nós sempre buscamos o caminho mais fácil para a solução dos nossos problemas quando nós não temos a menor condição, tomado pelas emoções e sentimentos que nos cegam, a possibilidade de encontrar a resposta para a nossa questão existencial. Então, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é justamente inverter esse quadro, reposicionar as situações ou as figuras dessa história, é trazer para as nossas vidas, para a sua vida, a possibilidade de encontrar em Jesus Cristo a paz que lhe é suficiente para que você continue caminhando, mesmo que no problema, na dor, na dificuldade, você não encontre ou não perceba a resposta. Pode parecer um pouco cruel o que eu vou te falar, mas eu disse no primeiro momento para você que a resposta existe, e muito possivelmente você não esteja vendo a resposta. Mas o que eu quero te falar é que você não precisa da resposta, você precisa de Jesus. Você precisa daquilo que Jesus pode te proporcionar. Até porque a resposta não precisa ser imediata. Não precisa ser imediata. Por exemplo, nós não temos uma resposta exata para o dia da ressurreição. Nós não podemos afirmar que no dia 31 de dezembro de 2050, Jesus vai voltar e todos nós estaremos juntos novamente. Não podemos, nós não sabemos. Nós não temos uma resposta para essa pergunta: quando Jesus vai voltar? Quando haverá a ressurreição? Nós temos a pergunta, mas nós não temos a resposta. Mas temos a certeza de que a resposta existe, porque a nossa fé nos faz entender que a ressurreição é uma verdade, mesmo que não saibamos quando. Então, repito, pode parecer um pouco cruel o que eu estou te dizendo, mas em um primeiro momento, o que traz paz para o seu coração, o que resolve o problema da sua crise emocional, o que resolve o problema da sua angústia, não é a resposta para o seu problema, é Jesus. Até porque a vida nos ensina que depois de uma resposta, vem sempre mais uma pergunta. Isso vai caminhando. Nós podemos até obter uma resposta, por exemplo, para um mal familiar. Mas isso não significa a solução do mal, não significa a solução do problema, só significa que temos a resposta. E também não significa que essa resposta para o mal na minha família vai definir, acabar com o mal, porque daqui a pouco eu vou ter outro problema e vou começar com uma outra pergunta, uma outra questão, e isso vai virar uma bola de neve. Então, o que resolve os nossos problemas não são as respostas, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é Ele quem trabalha em nossa vida para que nós possamos entender que mesmo diante das questões que nos acometem, nós podemos caminhar em paz, em tranquilidade, em harmonia. O exemplo mais interessante que temos e que confirma o que nós acabamos de propor aos irmãos é a vida de Jó. A vida de Jó. Um homem
abastado, uma grande família, uma família muito festiva, muito alegre, sempre se reuniam, era o perfil dessa família, e de repente, Jó perde tudo. Tudo. Perde todas as suas posses, perde a sua família, perde os momentos de alegria com a família, perde a saúde na sua pele, fica leproso. E Jó, como qualquer ser humano normal, faz a mesma pergunta que todos nós fazemos quando estamos diante do problema: por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que esse mal me acometeu? O que foi que eu fiz? E aí a gente tem os amigos que chegam para consolar, mas o consolo se transforma em acusações, e Jó perde a paz de espírito, a tranquilidade da alma, e a angústia toma conta dele, a interrogação parece que aumenta diante dele, se torna monstruosa. Não havia nenhuma condição de uma resposta que fosse lógica para a situação de Jó. E mesmo que houvesse, muito provavelmente não resolveria a situação. Porém, quando você caminha com a história de Jó, há um momento em que Jó entende uma verdade que nós não podemos esquecer nunca. Nunca. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso eu sei. As outras coisas eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, eu não sei de nada. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia, vai se levantar e vai resolver todas essas questões. O que de fato acontece não quando Jó define o dia e o horário. Jó não define a data da solução das suas questões, da cura da sua enfermidade, mas quando Deus entra na história de Jó, no tempo em que ele define, da forma como ele define, Jó então é acometido de uma certeza linda com relação à pessoa de Deus. E a certeza é: agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei. Eu até te conhecia. Eu te conhecia das literaturas, te conhecia de ouvir falar, te conhecia até das reuniões solenes, dos sacrifícios, dos cultos, das músicas, te conhecia. Afinal de contas, falar de Deus é uma competência da humanidade, não é uma exclusividade da igreja. Todas as pessoas falam de Deus, até o ateu fala de Deus, no sentido da negação, mas ele precisa pressupor a existência para poder negar, então ele acaba falando de Deus. Mas falar de Deus e conhecer as histórias de Deus, e conhecer a teoria de Deus, e conhecer os conceitos de Deus, e conhecer os movimentos litúrgicos de Deus, não significa conhecer a Deus. Não significa conhecer a Deus. Jó é o exemplo mais claro que nós temos da necessidade que nos acomete de entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, para que Ele cuide de nós e nos faça compreender que, não obstante a dor, não obstante a angústia, não obstante a falta que nos faz determinadas coisas ou pessoas, o que de fato e realmente eu preciso é dele me confortando a alma e o coração e colocando certezas na minha vida de que Ele nunca me abandonará e que no momento certo
Ele trará a solução para as nossas questões. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Talvez você esteja nesse momento pensando que não há mais razão para viver, que você chegou no fundo do poço, que você perdeu tudo que você tinha de mais precioso. Talvez seja melhor você pensar um pouquinho sobre o significado de valores. Talvez você esteja se sentindo num beco sem saída, sem a menor condição de encontrar solução ou resposta para as suas questões, para a sua angústia, para o seu problema. Talvez você não esteja nem mais com vontade de voltar para casa, porque o seu problema está lá na sua casa. São os seus filhos, a sua esposa ou o seu marido. Talvez você não queira mais voltar para o seu trabalho, porque lá você é perseguido e não aguenta mais. Talvez você não tenha nem mais ânimo para continuar a sua caminhada cristã, para vir para a igreja, para estar com os queridos, com os irmãos e com os amigos. Talvez você tenha perdido o ânimo, a alegria de estar em comunhão com os santos, entendendo que esse não é mais um ambiente agradável. Mas deixe-me te falar uma coisa especificamente sobre isso. Quem vem para a igreja para buscar situações e movimentos agradáveis não entendeu absolutamente nada do que significa a igreja de Cristo Jesus, do que significa a vida cristã. Mas talvez você esteja nessa situação de total desprazer pelo ambiente onde você está. Mas há esperança para você. Há esperança para você. A esperança é o ambiente da alma que permite que vivamos em paz, mesmo em momentos muito difíceis da nossa vida. Porque a esperança nos traz a certeza de que aquilo que nós não estamos vendo, já que a esperança se projeta para o futuro, de fato é concreto, é real e acontecerá na minha vida. E se esperamos com essa certeza, temos paz em nosso coração e em nossa alma. Logo, se não há paz em nossa alma, se não há paz em nosso coração, se não há paz em nossa mente, se não há paz em nossos relacionamentos, é porque nos falta a esperança. E quando a esperança nos falta, o que entra é o desespero, a angústia e até, muitas das vezes, o desejo de deixar a existência. Faça a pergunta que o salmista fez para você mesmo. O salmista chegou num momento em que ele percebeu que a situação estava muito difícil para ele. A angústia tomou conta da vida dele. A perturbação por causa dos problemas tomou conta da mente dele. Mas ele parou, sentou diante de Deus e fez a pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, até por uma questão de honestidade: por que estás abatida? Por que estás angustiada, minha alma? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanto desejos negativos e sentimentos perversos? Por que tantos pensamentos ruins? Por quê? Espere em Deus.
Espera em Deus. Quem tem esperança não ocupa a sua mente, o seu coração e a sua alma com angústia. Porque, como eu disse, a esperança é o ambiente da alma que permite que vivamos em paz, mesmo diante de todos os problemas que nos acometem. E eu repito, se não há paz, então não há esperança, e se não há esperança, o que há é tudo o que não deveria haver em seu coração, em sua alma, em sua mente, em seus relacionamentos. Ainda há esperança para você. Enquanto o Evangelho se fizer presente no mundo, através da igreja, através dos servos do Senhor Jesus, que representam, referenciam a autoridade e o poder de Cristo Jesus, ainda há esperança para você. Você não precisa se angustiar tanto quanto você se angustia. Você não precisa sofrer tanto quanto você está sofrendo. Você não precisa, em um primeiro momento, se deixar levar pela necessidade urgente de resposta para questões que te acometem nesse momento. O que você precisa de Jesus, o príncipe da paz, para que o seu coração seja abençoado e a sua alma seja agraciada com a paz de Cristo Jesus. E aí sim, você vai poder falar como Jó: agora eu te conheço de verdade e eu sei o valor que o Senhor tem para mim. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você que não entregou a vida para Jesus. Ainda há esperança para você que está desviado dos caminhos do Senhor. Ainda há esperança para você, meu irmão e minha irmã, que não entendeu que o seu lugar é um lugar de tranquilidade nos braços do Pai e de carinho nos braços do Pai. Por isso, nesta noite, nós estamos te dando a oportunidade, a Igreja do Senhor Jesus está te dando a oportunidade de encontrar a paz que você precisa em Cristo Jesus, porque ainda há esperança para você. E se você ainda não entregou a vida para Jesus, hoje é a oportunidade de você entregar. Se você precisa se reconciliar com Cristo Jesus e com a Igreja de Cristo Jesus, hoje é a oportunidade para você se reconciliar. E se você, meu irmão, minha irmã, está com o coração abatido, angustiado, com a alma perturbada, hoje também é a noite que Deus está te dando como oportunidade para você colocar isso diante de Deus e ter uma vida de paz. À minha direita aqui eu tenho alguém que quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo Jesus. Dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor, para a casa do Pai, para os braços do Pai, para o carinho e o cuidado do Pai. Nós temos alguém aqui. E eu entendo que é muito importante essa decisão, muito importante e muito necessária. À minha esquerda nós temos alguém que quer entregar a vida para Jesus. Creio que não, né? Mas alguém que está desviado. Acho que todos são crentes que aqui estão, todos estão seguindo Jesus, graças a Deus. Mas eu não sei, algumas pessoas eu não estou identificando bem. Talvez você precise de Jesus mais do que você imagina. Ainda há esperança para você. Inclusive para você que está conosco através da internet, que está vivendo momentos muito difíceis, muito angustiantes, muito terríveis, com pensamentos até muito complicados. Ainda há esperança para você. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida para Jesus, para que Ele
dê a paz que você precisa e que você merece. Amém? Vamos celebrar a Deus com um grupo de louvor. Que o Senhor nos abençoe.